Vamos a mais uma edição do Comentando o Noticiário Político, comentando notícias, né? Hoje, dia 20 de dezembro, né, a informalidade corresponde a 30% de déficit da Previdência, projeta economista. Segundo dados do IES, a economia informal avançou pelo quinto ano consecutivo no Brasil e a chamada economia subterrânea movimentou 1,12 trilhão ao longo do ano, o que equivale a 17,3% do PIB do Brasil. O trabalho informal também impacta a previdência social. Isso se deve ao fato de que os trabalhadores informais não contribuem para o sistema previdencial, segundo o Sputnik News da Rússia, né, por Carlos Eduardo Silveira. Então, um avanço da informalidade, né, a uberização da economia. E não sei como é que vai se sustentar a previdência, viu? Tá complicado. Por isso a reforma da previdência era tão importante. E não tem como o Estado ir para cima dessa galera aqui, porque boa parte desse povo aqui está lutando para sobreviver. A galera que está na informalidade, boa parte dela, está lutando para ganhar ali o ganha-pão, a sua sobrevivência. Aí você vai taxar esse povo, em especial, vamos pegar um exemplo do Uber, aí você vai dificultar ainda mais a vida dessas pessoas que não estão conseguindo emprego, desemprego muito alto. Nós estamos uma sinuca de bico, né? Infelizmente. Pautar o debate e desafio para o campo democrático em 2020. Não é hora de revelar aquilo que não interessa ao núcleo do governo, mas que está aprofundando privilégios da elite às custas da miséria do povo, segundo Wagner de Alcântara Aragão. Eu acho que está na hora mesmo de bater forte no governo Bolsonaro e colocá-lo nas rédeas, né? Ou na rede, ou colocá-lo nas cordas. Política sem infelicidade é gastar a vida com ódio. O de Bolsonaro nos extremos. Há dois extremos que se chocam, né? E um equivale ao outro. Um mente tanto quanto o outro. Um é bandido tanto quanto o outro, pelo menos na minha perspectiva, na minha visão. Então nenhum dos dois salva. Né? Os dois pagam de impolutos, de honestos, de almas mais honestas do Brasil, que nunca são pegos, então pegos aí, né? Agora o filho do Bolsonaro, com o envolvimento dele também, provavelmente Queiroz é ele, que foi ele que colocou os filhos na política. O Queiroz despachava ali do escritório e tinha contato. O Queiroz foi o primeiro amigo do pai. Então, a privatização da água, cara, isso é um problema. Privatizando a água agora, depois privatizando o ar, fudeu, mano. Isso é tudo pago, e como é que a gente vai sobreviver? Quem não tem condições de comprar? Isso é coisa vital, as coisas vitais não poderiam ser privatizadas, né? Pelo menos as naturais. A medicina, por exemplo, não é natural, precisa de recursos, né? Aí tem que, infelizmente, se submeter às leis do mercado. Mas a água, aí é brabo. Aí é brabo, é igual a terra, era outrora, né? Agora já virou senso comum, o direito à propriedade da terra. Mas era um recurso natural de todos. O interesse é um só, trata-se da busca pela apropriação privada dos rendimentos derivados do consumo da água. Cabe às forças democráticas e progressistas em nosso país exercer seu papel e impedir que esse caminho da privatização seja viabilizado por meio desse marco regulatório desvirtuado que está vindo aí. Se privatizar a água, fodeu. Aí não vai ter mais DEMAI, que é DEMAI, né? Departamento Municipal de Água e Esgoto. Aí vai ser uma empresa que vai fornecer isso. E você pegou água no riacho, no rio, na torneira, você tem que pagar. Que justiça é essa, né? A culpa do judiciário. A justiça brasileira é uma decepção. 20 de dezembro, que momento difícil, né? Estou tão deprimido que me dá vontade de encher de chocolate. É que o assunto Flávio voltou à tona. Na verdade, está boiando na piscina. É bosta, merda, né? Foram, sei lá quantos mandados de busca, pegaram celulares, arrombaram a loja de chocolate do menino, um escarcéu. Você fala do Bolsonaro, né? Na recessão que cambiou o mundo, que transformou o mundo, o Natal dos heróis de hoje. Que o Natal nos conceda um pouco daquela luz que vem da estrela, que encheu de alegria os pastores dos campos de Belém, que orientou os sábios magos para a gruta, né? Do Leonardo Boff, que já está meio gaga já foi melhor.
Paraisópolis, expressão visceral das relações de classe no Brasil. O Marx falava de luta de classe. Eu não sei se hoje a gente vive mais uma luta de classe, apesar de que existe esse antagonismo, né, entre elite e ralé. A forma como a polícia trata as festas, também regadas a drogas, a som alto e a putaria dos ricos, né? Por exemplo, as festas eletrônicas, regadas a muitas drogas e drogas sintéticas, essas festas dos funks, né? Eles são drogas mais baratas, mais simples, muitas vezes bebida alcoólica. Puta que o pariu! Um trovão aqui. E o Estado intermediando isso, né? O Marx dizia que o Estado é um instrumento de dominação da classe dominante, da elite, né? Então o Estado é colocado para proteger a elite e para atacar as classes subalternas. Mas hoje a gente vê que essa luta de classes do Marx já não se configura tanto, porque a gente percebe pobre defendendo o rico, né? Se bem que isso também acontecia na época de Marx. E rico defendendo pobre, né? Rico doidinho para que os interesses, para que o governo Lula, por exemplo, volte ao poder, pagando jatinho para ele, pagando advogado caríssimo para ele, doidinho para vê-lo de volta no poder, para poder fazer os mesmos conchavos que outrora fazia. Então, cara, política é o reino. Aí eu fico com Maquiavel muito mais do que com Marx. A luta pelo poder, ela é cruel, ela é pérfida, ela é desonesta. Para conquistar e manter o poder vale tudo. Vale matar, roubar, mentir, enganar. O gigantesco triunfo dos ricos, ilustrado por dados novos e impressionantes. Vamos ver um pouquinho dessa notícia aqui. E é para a gente fechar esse vídeo. Os gigantescos dados novos e impressionantes, né? O triunfo dos ricos, uma das questões que define nosso tempo, é geralmente descrito como sendo o reflexo de dois fatores. O primeiro, é claro, é a explosão da renda daqueles que ganham mais, em que uma minúscula minoria sugou uma parte crescente dos ganhos das últimas décadas de crescimento econômico. Então ele é sempre drenado, né? A maior parte dele vai para a elite e o resto é compartilhado para o restante da população, que é a maior parte da população mundial. É claro que de uma forma bem leve, para que eles subam um pouco de patamar e garantam que o Steven Pinker possa continuar dizendo que o mundo está cada vez melhor. O segundo fator, que será central para a corrida presidencial de 2020, foi o declínio oculto da progressividade do Código Tributário para o topo da pirâmide, garantindo que os mais ricos tivessem, nessas mesmas décadas, seus impostos continuamente reduzidos. Sobre esses dois fatores está explicada a crescente desigualdade nos Estados Unidos, que, de certa forma, é ainda mais dramática do que cada um por si. Uma nova análise preparada a meu pedido por Gabriel Zucman, economista francês e detetive da riqueza, famoso por rastrear a riqueza oculta dos super ricos, escreveu uma obra falando sobre a riqueza oculta das nações, parafraseando Adam Smith, A Riqueza das Nações, ilustra essa história de uma maneira original e convincente. A principal conclusão é: entre os 50% dos assalariados de renda mais baixa, a renda anual média real, mesmo após impostos e transferências, subiu $8.000 desde 1970, passando de pouco mais de $19.000 para pouco mais de $27.000 em 2018. Na outra ponta, entre 1% mais bem remunerados, a renda média, mesmo após impostos e transferências, triplicou desde 1970. Aumentando em mais de $800.000, de pouco mais de 300 mil para $1 milhão em 2018. Já entre os 0,1% do topo, a renda média até impostos e transferências aumentou 5 vezes, de pouco mais de $1 milhão em 1970 para mais de 5 milhões em 2018. E entre os 0,01 mais do topo, o aumento foi quase de 7 vezes, puta que o pariu, de pouco mais de 3,5 milhões para $24 milhões. Os caras estão ficando cada vez mais ricos, né? Mas o pobre não está ficando cada vez mais pobre. Aí não é um jogo de soma zero, como o Marx no primeiro momento falava, no final ele vai dizer, ele vai mudar um pouco essa orientação, dizendo que não é bem assim, que o capitalismo poderia até conceder algumas vantagens e melhorias de vida para a classe operária, e é isso que tem feito, mas sempre a conta gotas, né? Bem pouco. Já entre os 0,1% do topo, a renda média pós-imposto, enfatizo a frase após impostos e transferências, porque está no cerne da nova análise de Zucman.
A ideia é mostrar o impacto combinado da explosão da receita antes de impostos no topo e a queda da taxação efetiva das mesmas pessoas em um único resultado. Isso mostra aqui que mesmo taxando essa galera tem vantagens econômicas extraordinárias. E poderia, aí deve ser o Thomas Piketty, o autor desse texto, não, Greg Sargent. O Piketty defende que isso deveria um imposto progressivo, né, que fosse maior para quem ganhasse mais e menor para quem ganhasse menos. E uma renda mínima ali para as pessoas terem um mínimo de condições para ter uma vida digna. E depois o resto fica competindo. É garantir primeiro uma renda básica universal que dê para a subsistência, para que as pessoas consigam ter um mínimo de vida, de uma vida digna. E depois, aí quem quer ganhar mais, aí que se estapeie, que brigue, que dispute, mas garanta-se para todos uma renda digna, uma vida digna, condições dignas de existência. A ideia é mostrar o impacto combinado da explosão da receita em um único resultado. A progressividade em declínio do Código Tributário é o tema de The Triumph of Injustice, o Triunfo da Injustiça, ainda sem tradução em português. Um ótimo livro novo de Zucman e Emanuel Saez, economista de Berkeley. Ele ilustra o lento estrangulamento dessa progressividade no topo, quando demonstra a taxa de imposto efetiva, impostos federais, estaduais, locais e outros, os mais ricos, vem diminuindo constantemente desde as décadas de 1950 e 1960, quando o Código Tributário era realmente bastante progressivo, até o ponto em que os grupos de renda mais alta pagam só um pouco mais em termos percentuais do que a base. Em 2018, as 400 famílias com a maior renda pagaram pela primeira vez uma taxa de imposto efetiva geral mais baixa do que os americanos da classe trabalhadora. Existem muitas razões para esse declínio radical da progressividade, incluindo a evasão fiscal nacional e internacional, ou seja, dinheiro para paraísos fiscais, né? E a redução de impostos imobiliários e corporativos e o recorrente redimensionamento das principais taxas marginais. Pedi a Zucman que calculasse os totais médios em valores brutos, em dólares, que cada grupo de renda ganhou ao longo das décadas, após impostos e transferências. Isso inclui impostos federais, estaduais e sobre a folha de pagamento de vários tipos e gastos do governo em programas de transferência como Seguro Social, Medicare, Medicaid e benefícios para portadores de deficiência e veteranos, entre outros. Zucman é capaz de fazer isso porque ele e Saez criaram um banco de dados para fazer os cálculos do novo livro, e esse banco de dados inclui todas as informações sobre renda, impostos e transferência em todos os níveis do governo que eles foram capazes de coletar. E aqui eles mostram os resultados. Como observado, a renda real após impostos e transferência subiu um pouco entre os 50% da base, enquanto dispararam um nível extraordinário entre os grupos que ganhavam mais. Então, eles fazem isso só para que o Pinker continue com o seu discurso. Steven Pinker. Tem um cara, o Pedro, um outro Pedro, aí que tem um canal, o Ateu Informa, ele é grilado com o Steven Pinker. E eu acredito que o capitalismo funciona só para corroborar a tese dele de que o mundo está cada dia melhor. Ele faz o mínimo para melhorar a vida das pessoas no mundo inteiro, mas faz o máximo para melhorar a da elite, né? É sempre maximizado na elite e conta gotas as melhorias para as classes mais baixas. Enquanto isso, entre os americanos de classe média, no grupo que reúne de 50% a 90% da escala de renda, às vezes chamada de os 40% do meio, a renda média passou de pouco mais de 44 mil dólares em 70 para pouco mais de 75 mil em 2018. Após as transferências do governo, a renda das classes trabalhadora em média cresceu um pouco mais rápido que anteriormente, mas ainda assim, a taxa de crescimento da renda foi muito baixa, disse Zucman. Para a classe trabalhadora, a renda após impostos e transferência aumentou muito pouco, mas aumentou. E no grupo que engloba os 10% a 1% do topo, a renda média passou de pouco mais de 90 mil dólares em 70 para mais de 185 mil em 2018. Para esse grupo, a renda dobrou, eles tiveram ganhos reais, a base certamente não se teve, e os ganhos dos 40% do meio foram comparativamente modestos. Aqui está outra maneira de ver o que aconteceu na virada de cada década, né? Fonte aqui. Tudo isso representa outra maneira de encarar o fenômeno que o filósofo político Samuel Moyn chamou de vitória dos ricos. Esses dados ajudam a desmontar argumentos comuns contra um código tributário muito mais progressivo. O investidor Leon Cooperman escreveu recentemente uma carta chorosa para a senadora Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, demonstrando o que Paul Krugman descreveu como um estranho traço bilionário de autopiedade, argumentando que os super ricos já pagam muito e que o código tributário atual é mais progressivo do que se pensa,
depois de computadas as transferências. Aí mostra também que, cara, os caras não querem pagar nada. Essa mentalidade que dominou a classe operária aqui, liberal tupiniquim, de que o governo tirando imposto é roubo, o governo tirando dinheiro da gente, isso aí é só para rico, cara. Só para rico. Eles que querem isso, eles já estão aumentando cada vez mais exponencialmente os seus ganhos e querem não pagar nada. E deixar que a gente se vire, que a gente que faça a nossa própria previdência, sendo que a gente também não tem as mesmas vantagens que ele, não tem aumentado progressivamente os nossos ganhos, tanto quanto eles. Eles multiplicam, a gente soma o seu patrimônio, a gente vai somando pouco a pouco, às vezes se endividando, né? É verdade que os ricos podem pagar muito, mas o fato de a renda, muito em quantidade, não em proporcionalidade, né? Mas o fato de a renda após imposto ter chegado à estratosfera no topo do topo, mesmo quando as taxas de impostos efetivas caíram drasticamente, mostra que a atual carga tributária dos ricos não constitui por si só um argumento significativo sobre a imparcialidade da distribuição após impostos atual. Os dados acima também mostram quão limitado tem sido o impacto dos programas de transferência na desigualdade crescente ao longo das décadas. As pessoas imaginam que a redistribuição do governo freia o aumento da desigualdade em alguma medida, mas não é o caso, disse Miss Zuckerman. Está aumentando, né? Finalmente, a análise de Zuckerman poderia embasar argumentos progressistas por uma profunda revisão econômica e estrutural. Até o plano de Joe Biden, que aumentaria os impostos corporativos e retornaria as taxas marginais de imposto de renda para como estavam antes dos cortes de impostos de Trump, é surpreendentemente progressivo, sinalizando quanto este debate mudou. Enquanto isso, Warren Buffett propôs um imposto sobre a extrema riqueza. Warren Buffett não, foi o outro Warren, que eu não sei, talvez seja ele. E o senador Bernie Sanders, do Independente Vermont, planeja um imposto sobre a riqueza ainda mais ambicioso, além de uma proposta de um aumento dos impostos sobre as rendas mais altas muito maior do que qualquer outro rival. O contexto mais amplo desse debate é que a renda do lar real explodiu positivamente no topo, mesmo que mal tenha chegado à metade inferior. A soma total de duas histórias separadas, mas entrelaçadas, que se desdobram ao longo das décadas. Há duas tendências que se reforçam, disse Zuckerman. Houve um aumento na desigualdade de renda no mercado, um aumento na desigualdade de renda antes dos impostos e, ao mesmo tempo, o sistema tributário se tornou muito menos progressivo no topo da distribuição de renda. A conclusão de Zuckerman, o sistema tributário do zero é levemente progressivo na parte inferior e no meio da distribuição se torna regressivo no topo. Isso torna regressivo no topo, né? O debate sobre como mudar este quadro vai agradar os progressistas e desagradar muito a direita, liberal e conservadora. Essas novas descobertas devem reforçar sua causa. Publicado originalmente no The Washington Post, tradução de Clarice Meireles. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta lá, vista, até a próxima.